Flamengo só venceu um dos últimos 5 jogos, então a torcida está muito preocupada, está reclamando bastante. São 2 empates e 2 derrotas nesse recorte. Antes disso, antes de empatar com o Grêmio, o Flamengo tinha engatado ali 6 vitórias seguidas, então vinha realmente desempenhando bem, conseguindo resultados e mais recentemente houve essa queda aí no desempenho e obviamente nos resultados. Houve uma oscilação, né, para ser mais exato, porque alguns jogos do Flamengo até conseguiu jogar bem, acabou não conseguindo resultado. É uma questão que a torcida está muito preocupada. O Felipe vai ter agora uma data FIFA para trabalhar, para corrigir o que não está dando certo, e eu me propus a olhar com calma, com bastante critério, alguns dados que eu quero dividir com vocês que mostram o que está acontecendo de verdade, onde é que está o problema, o que pode fazer para mudar. Então a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática para além da análise de resultado. É isso que eu me proponho a fazer aqui nesse canal. Vou sempre olhar para a análise de desempenho, botar uma lupa nesse desempenho. Vamos sempre lá no detalhe do detalhe, sempre naquele pormenor para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então, o que eu me propus a fazer aqui nesse vídeo de hoje? Nesse vídeo que você, inclusive, vai deixar o like agora. Você vai deixar o like, você vai se inscrever no canal, você vai compartilhar, você vai comentar e você vai hypar também para poder ajudar o nosso trabalho. É muito importante que você faça tudo isso. O que eu me propus a fazer? Análise de dados e, como sempre, análise de vídeo. Vou falar um pouquinho aqui sobre uma questão que eu entendo um pouquinho, que é análise individual. Então, fiquem ligados porque está bem interessante esse conteúdo e fiquem ligados até o final, porque no final do vídeo, quando eu voltar aqui a ficar grandão aqui na tela, meu rostinho feio ficar grandão de novo, é que eu vou trazer uma conclusão muito importante. Tem muita gente que sai do vídeo quando eu deixo de ficar pequenininho ali no cantinho da tela com o vídeo, volto para cá, tem muita gente que fala assim, acabou, não tem mais nada para ver. Não saia, porque a conclusão final e mais importante hoje está no finalzinho do vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiro, alguns dados importantes que eu quero compartilhar com vocês para a gente poder entender um pouquinho onde é que está o problema maior desse recorte recente. Então vamos lá, o que eu fiz? Eu separei em blocos de 4 jogos. Por que 4 e não 5? Poderia ter separado em 5 e 5, né? Eu separei em 4 e 4. Por quê? Porque eu tirei os jogos atípicos. O Flamengo jogou contra o Bahia com um jogador a menos por 75 minutos. Então é um jogo muito atípico. O Flamengo goleou o Vitória por 8-0. Tirei esse jogo também. Muito atípico, uma goleada, então isso acaba inflando muito os números. Então o que eu fiz? Peguei os jogos que estão inseridos dentro de um padrão maior de normalidade. Então, os últimos 4 mais recentes dessa queda aí, dessa oscilação, o Flamengo vencendo o Corinthians, conseguiu a virada, mas teve um primeiro tempo muito ruim, o empate com o Cruzeiro, a derrota para o Estudiantes lá na Argentina e o empate com o Vasco. E o recorte do desempenho melhor e dos resultados melhores também, vitória contra o Juventude, vitória contra o Internacional, vitória contra o Estudiantes e empate contra o Grêmio. O que os dados relativos a esses jogos nos contam? Então, vamos olhar aqui primeiro para a parte do Flamengo sem a bola, para o Flamengo defendendo, tá? Então, a gente vai olhar aqui o seguinte, ó, bolas recuperadas nesse recorte mais recente, 51,75 contra 47,75 das outras 4 partidas ali que o Flamengo estava conseguindo resultados melhores. Então, o recorte mais recente tendo um dado melhor. Aliás, o recorte mais recente tendo vários dados defensivos melhores do que o outro recorte lá das partidas que o Flamengo estava ganhando e desempenhando melhor. Então, bolas recuperadas no campo do adversário. O recorte recente com dados melhores, 14 contra 12,25. Mesma coisa em relação à pressão da equipe, dados melhores no recorte recente. Pressão bem sucedida também, 11,5 contra 9,25. Quando a gente olha para a porcentagem de pressões bem sucedidas, aí sim, aquele recorte de partidas lá, Juventude, Estudiantes, Grêmio Internacional, tem um dado melhor, 58% contra 53%. Aí a gente volta para o recorte recente, tendo dados melhores quando a gente vê pressão alta e pressão alta com sucesso. E aí a porcentagem de pressões altas com sucesso volta a ter um dado melhor quando a gente olha para o recorte mais antigo. Então, o que a gente conclui aqui desses dados? Que esse recorte mais recente nos mostra o Flamengo até defendendo um pouquinho melhor. Mas assim, a diferença é muito pouca. Se você olhar para os dados ali, você vê que as diferenças são sempre muito pequenas. Tirando ali a pressão da equipe, que o Flamengo fez bem mais nos últimos jogos, mas de uma forma geral assim,
defensivamente não há um problema. O Flamengo não estava muito melhor ou não está muito pior agora e nem vice-versa. Então, defensivamente, não há uma preocupação maior por parte do Felipe e nem por parte do torcedor. Agora a gente vai olhar para a produção ofensiva e a gente já pode imaginar que os dados mostram de fato uma queda, né? Então, vamos olhar aqui para entradas no terço final, 44,25 naquele recorte antigo e 42,25 no recorte mais recente. 5 chutes no gol contra 3. 37% de chutes no gol contra 27%. Chances de gol, o Flamengo produzindo quase 3 chances de gols a mais por jogo. E aproveitando mais chances, é esse dado aqui que me chama mais atenção. 1,75 chances aproveitadas contra 0,75 no recorte mais recente. Ou seja, o Flamengo estava aproveitando 24% das suas chances e agora está aproveitando somente 16%. E esse é o dado que me chama mais atenção e esse é o dado que eu quero destacar. Há uma diferença bem grande de aproveitamento das chances. Esse último dado que você está vendo ali embaixo. Chances com sucesso, 16% nas partidas mais recentes e 24% ali quando o Flamengo estava vencendo mais as partidas, fazendo mais gols. Isso, de fato, para mim, é o que está fazendo a diferença. Então, o que eu me propus a trazer para vocês hoje na análise em vídeo? Eu peguei chances que o Flamengo criou, chances um tanto quanto claras, e vou analisar para vocês por que é que o Flamengo perdeu essas chances. E já vou dar um spoiler. As chances não são perdidas por conta de um fator. São vários e a gente vai olhar para todos eles agora. Começando pelo lance da chance perdida pelo Lino contra o Bahia. É importante aqui dizer para vocês o seguinte, gente. Eu sei que não é fácil. Jogar futebol nesse nível aí de Série A de futebol brasileiro não é para qualquer um. Esses caras chegaram lá por méritos. Então, eu não estou aqui querendo ensinar ninguém a jogar bola, só que isso aqui é análise. E eu, inclusive, como já trabalhei com consultoria individual, já fiz esse tipo de serviço para atleta, de mostrar, olha, você poderia ter feito diferente. Isso aqui não é ensinar, isso aqui é análise. O jogador está ali dentro do campo, às vezes ele não tem tempo de raciocinar, acontece tudo muito rápido. Então, o que a gente faz? Pega e mostra, olha, faltou isso aqui. O que faltou para o Lino nesse lance aqui que ele perdeu o gol contra o Bahia, tá? Vou mostrar para vocês agora. Ele faz um movimento certinho aqui do facão, tá? A bola do Arrasca é espetacular, a bola chega perfeitamente para ele e aí ele domina. Repare que ele olha para baixo. Primeiro ele está olhando para a bola e aí quando a bola está chegando perto dele, ele olha para baixo para poder dominar a bola. E aí ele segue olhando para baixo o resto do lance inteiro e em nenhum momento olha para o goleiro. Situações de 1 contra 1 contra o goleiro, sim, é muito importante que o jogador olhe para o goleiro para deixar o goleiro decidir por ele. O goleiro sempre vai defender alguma área, vai priorizar alguma área, vai botar a mão para baixo achando que o chute vem rasteiro, vai abrir o braço mais para um lado ou para o outro. Sempre o goleiro vai decidir por você. Então, o grande atacante, o atacante de primeira prateleira que faz muito gol em situação de 1 para 1, ele faz por quê? Porque ele sempre espera o goleiro decidir. Não foi o que aconteceu aqui com o Lino. Rafa, mas o Lino custou 22 milhões de euros, ele tem que conseguir fazer isso. Não necessariamente, isso aqui é característica do jogador. O Lino não tem como principal característica ser um grande finalizador, um cara que vai tão bem nessa situação de 1 para 1 contra o goleiro. O Flamengo, quando contratou o Lino, já sabia disso. Trouxe já sabendo que ele não era esse cara que ia decidir nesse tipo de jogada. É claro que a gente espera que um jogador da qualidade dele e que custou o quanto que ele custou, vá fazer esse gol. E é claro que ele vai tentar corrigir. E a gente vai, no final desse vídeo, falar como corrigir, tá? A gente vai chegar lá, isso é muito importante. Então, ele perdeu esse gol aqui porque não olhou para o goleiro e é muito importante olhar para o goleiro nesse tipo de situação, tá? Bom, vamos olhar aqui para esse lance agora, que é o lance que ele cabeceia contra o Cássio, né? Lindo cruzamento do Carrascal, ele faz o movimento certinho de atacar a bola, de atacar o espaço, né? O Lino vai muito bem aqui nesse movimento sem a bola, sobe também no tempo certo e cabeceia bem. E aí o Cássio faz uma grande defesa. Então o que pesa mais para o Flamengo não ter feito esse gol ali, dessa cabeçada do Lino? O adversário. O Flamengo não enfrenta 11 cones. Embora muito torcedor ache que o Flamengo só perde para ele mesmo, às vezes o adversário tem méritos. O Cássio não é aquele Cássio de outros tempos, mas ainda segue sendo um grande goleiro que tem ali alguns lampejos daquele grande goleiro que ele foi, embora já esteja com idade mais avançada, e aí ele fez uma grande defesa. O Lino até poderia tentar tirar um pouquinho mais na cabeçada do alcance do Cássio? Até poderia, mas quem disse que é fácil, né? Volto a enfatizar, não é fácil. Estamos analisando aqui sempre sabendo que não é fácil. Tudo acontece rápido e é futebol de alto nível. Agora vamos olhar para o lance do Plata com o Cássio no jogo contra o Cruzeiro. Ele consegue driblar aqui o Fabrício Bruno, né? A gente está vendo aqui o lance mais rapidinho. Agora a gente vai ver o lance em câmera lenta e bem aproximado aqui a câmera. Ele vai fazer o drible aqui no Fabrício Bruno, tá? Tá bem em câmera lenta mesmo para a gente poder observar. Tá olhando para baixo, ó.
Repara que ele está olhando para baixo, segue olhando para baixo, e aí na hora que ele consegue passar pelo Fabrício, ele olha um pouquinho para frente. Eu pausei a câmera aqui, pausei a imagem no momento certo, mas não é aquele olhar tão para frente assim que ele tem uma imagem mais clara, que ele tem ali como observar mais meticulosamente, mais detalhadamente o posicionamento do goleiro. É uma olhada meio que para baixo, não é tão para frente. Vocês estão reparando que ele está olhando para a bola, e aí olhando assim a gente percebe que ele tem provavelmente, na visão periférica dele, uma noção do que o goleiro está fazendo, mas ele não tem como ter essa noção mais exata, mais precisa. Então, acho que faltou também para o Plata, assim como faltou ali para o Lino, conseguir olhar para o goleiro. Só que aqui nesse lance do Plata, as coisas aconteceram um pouco mais rápido, então era um pouquinho mais difícil para ele realmente olhar para o goleiro, porque senão ele poderia ali não conseguir finalizar. Então, ele opta por basicamente olhar mais para baixo, tenta finalizar. Eu até fiquei na dúvida se ele tentou cavar, ele gosta muito de cavar, né? E aí acaba que ele não consegue, de fato, tirar essa bola do alcance do Cássio. O Cássio sai, fecha aqui, né? Até me pareceu que ele tentou cavar, porque ele acaba dando de biquinho. E acho que ele erra ali o movimento de cavar. Aqui, a finalização do Saul contra o Vasco de média distância. Ele faz tudo certo. O domínio, a forma como ele vai ajeitar o corpo, e aí vai bater, e a bola vai bater na trave. E aí, gente, o fator aqui preponderante é simples. Sorte e azar. O componente sorte e azar, ele também está presente no futebol, assim como está na vida, e no esporte de alto desempenho, ele também está presente. Então, o Saul deu um pouquinho de azar, ele fez tudo muito certo ali, a bola subiu só um pouquinho, batendo na trave. Então, a gente também tem que entender que, às vezes, a maré de sorte e de azar, ela pode virar. O Flamengo está vivendo uma má fase, então na má fase a bola não entra. E aí na boa fase, às vezes você nem faz a ação tão correta assim, a bola acaba entrando. E agora, um outro lance também no cruzamento do Luiz Araújo, que a gente vai ver o Pedro atacando aqui as costas da última linha, na minha visão, um pouquinho atrasado. O Pedro, que é um grande artilheiro, um grande jogador, eu tenho reparado o Pedro demorando em alguns momentos para reagir a algumas situações. Foi assim também naquele gol que ele perde lá na Argentina, achei que ele demorou um pouquinho para reagir. E aqui também, ele chega um pouquinho atrasado por uma demora aqui no tempo de reação, né? Estica aqui a perna, só que como ele chega um pouquinho atrasado, essa bola bate no pé dele e sobe. E é um gol perdido, talvez, por conta de uma demora um pouquinho no tempo de reação do Pedro. Portanto, gente, acho que ficou bem claro. Explicar de forma muito simplista porque é que um time está perdendo muito gol não é o caminho mais correto, né? Ah, esses caras estão perdendo muito gol. Bota para treinar a finalização, porque aí vai resolver. Não é simples assim e não é assim que funciona o futebol de verdade. Inclusive, eu estou abordando esse tema pela segunda vez. Eu já fiz um vídeo um pouco parecido com esse aqui há um tempo atrás. Estou voltando a abordar esse tema dos gols perdidos a partir de uma ótica muito particular que eu tenho e a partir de uma experiência profissional que eu tive. Eu trabalhei cerca de mais ou menos um ano ali, de 2022, final de 2022, meados de 22, até mais ou menos meados de 23, ali mais ou menos julho, agosto de 23, eu já tinha o canal, mas eu ainda trabalhava paralelamente com consultoria individual para atletas. E eu sei que a consultoria ajuda muito, faz diferença. Então, quando a gente fala que o Felipe tem que trabalhar com esses caras, é só treinar a finalização, o Felipe tem que promover ali situações em que ele vai olhar esses lances e vai trabalhar com jogadores. Primeiro, treinar a finalização não resolve somente. Por quê? Primeiro, porque esses caras não podem ficar treinando finalização sem parar, porque isso gera uma carga muscular que pode gerar lesão. A gente sabe que o jogo mudou e que não dá para esses caras hoje treinarem tanta finalização como treinavam antigamente. Então, só ficar treinando finalização não resolve. Até porque finalizar sem pressão ali de arquibancada, de o jogo estar valendo 3 pontos, é uma coisa. Finalizar com a arquibancada cheia, lotada, com aquela pressão de você ter que fazer o gol porque está valendo, é outra coisa. Então, tem o aspecto mental também, que é importante ser trabalhado, e a gente imagina que será trabalhado também durante essa data FIFA. Outra coisa que é importante a gente falar, não tem como o Felipe e sua comissão técnica, né? Ir no detalhe do detalhe com todos os atacantes do time dele, ou todos os jogadores. Por quê? Porque é muita gente, e isso aqui que eu mostrei para vocês é o detalhe do detalhe, é o pormenor, como a gente fala. E existe hoje o serviço de consultoria individual, que eu já falei para vocês que eu tive experiência de trabalhar por um tempo com atletas de base, não trabalhei com nenhum profissional, nenhum jogador do Flamengo, nada disso. Então, esse trabalho, por que esse mercado está crescendo? Porque a consultoria individual consegue entregar para o atleta algo que uma comissão técnica de clube não consegue. Do mesmo jeito que hoje a gente vê jogadores tendo personal trainer, nutricionista
particular, tem o seu assessor de imprensa, o jogador tem um staff e cada vez mais o consultor individual tático ele está entrando para esse staff dos jogadores. Infelizmente, só 3 jogadores do Flamengo atualmente têm consultoria tática individual. Eu estou falando do Ortiz, do Juninho e do Samuel Lino. Então, o que a gente espera? Que cada vez mais jogadores do Flamengo procurem esse tipo de serviço, porque ajuda. E por que eu estou falando isso também para vocês? Porque eu converso com pessoas desse meio, conheço muitas pessoas desse meio, e a gente percebe que esse trabalho ele tem que ser não só individualizado, para ele poder ser pormenorizado, mas também constante. Então, não é com algumas sessões de treino agora, daqui, dessa data FIFA, até o jogo contra o Botafogo, contra o Palmeiras, que você resolve esse problema. Você precisa fazer um trabalho contínuo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem específico. Estava conversando com uma pessoa que trabalha com consultoria individual, e essa pessoa me falando que estava conseguindo mudar a forma como o atacante que ela trabalha de fazer o facão. Então, esse atacante que essa pessoa trabalha fazia o facão muito na direção fora do gol. E aí essa pessoa me explicou que nesse trabalho de 8 meses, vejam só, 8 meses, individualizado, bem pormenorizado, essa pessoa conseguiu, através da consultoria individual, mudar a forma como esse atacante faz o facão. Em vez dele fazer o facão mais para fora da baliza, de dentro para fora, começou a fazer o facão mais na direção do gol. Por quê? Porque é importante você fazer o facão na direção de onde está o gol. Senão você, quando rompe nas costas da última linha, recebe essa bola sem condições de finalizar, sem ângulo, né? Então, é importante que você faça o facão na direção do gol. Então, em 8 meses de trabalho individualizado, você consegue melhorar e realmente fazer com que aquele jogador vá internalizando aquilo. Até porque é uma questão de internalizar, é uma questão de hábito. Então, não é de uma hora para outra. Como o Lino está fazendo consultoria individual, a gente pode ver, inclusive, uma evolução do Lino, mas não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. É um trabalho que vai se fazendo e que a gente pode ver, de repente, resultado no ano que vem, por exemplo. A gente pode estar vendo o Lino no ano que vem um pouco mais efetivo em 1 contra 1, aumentando o nível do seu futebol. Espero que vocês tenham entendido aqui o que eu quis com essa análise, né? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, comentarem, hyparem e, muito importante, compartilharem também, que é muito importante. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Eu fui. Saudações.